Irene, prontinho, já está gravando a aula. Ok, obrigada, Josélia. Pessoal, boa noite. Vamos lá iniciar mais uma aula hoje. Desculpa o atraso, tá? Inclusive, eu estava aqui, a energia acabou e eu tive que ir às pressas no posto de saúde, ainda bem que é aqui próximo, para mexer na sala de vacina, né? Porque, como vocês sabem, e assim, vocês começaram o estágio hoje, né? A vacina é muito importante e a gente tem que ter um olhar muito especial acerca das vacinas. Então, assim, a gente tem que todo mundo correr para a sala de vacina, inclusive aí em Arinos. Eu fiquei sabendo também que teve um apagão, né? A energia também acabou, acredito que foi no geral. E aí tá todo mundo aí já correndo para os postos de saúde para poder socorrer as vacinas. Então, vamos lá. Eu queria parabenizar vocês pelo estágio, né, que vocês começaram. Boa sorte, tá? Aproveitam bastante, tenham curiosidade, seja assim, sempre curioso diante de um paciente, diante do procedimento ali administrado, ali realizado, um curativo, tá? Então, assim, fiquem bastante atentos, perguntem às supervisoras de vocês, né? A Jamília, a Miriam, são ótimas pessoas, são enfermeiras, sim, estudaram comigo, e são pessoas ótimas de lidar. Então, parabéns a todas, e na medida do possível, se vocês precisarem, eu estou à disposição para perguntas, tá? Que vocês estiverem no estágio e eu puder ajudar vocês, estou aqui. Hoje nós vamos iniciar a nutrição aplicada à saúde da criança e do adolescente. Antes de iniciar, alguém pode me falar como é que foi a experiência no PSF hoje, gente? Como que foi? Foi tranquilo? Foi uma correria? Teve aluno aí que todos, né, aliás, tomaram a vacina, e como que foi? Alguns não se sentiram muito bem, mas é assim mesmo, viu? A área da saúde é assim. Professora, na verdade, a gente não começou hoje. Teve algumas pessoas que estavam treinando, porque a gente só vai começar a partir. Tem que ter a carta de autorização, né? A José vai mandar para a gente hoje, e a partir de amanhã a gente está liberado. Certo. Me passaram assim que talvez vocês iriam começar hoje mesmo, né? Mas é assim mesmo, o estágio, na medida que tem dia que, não, vai começar hoje, quando é no outro dia que vai iniciar. Mas assim, independente do dia, o importante é assim, que graças a Deus vai começar e vocês vão conseguir realizar o estágio, né? Isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por vocês. Ellen, o seu microfone está ligado? Obrigado, Ellen. Quando você precisar, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar hoje com a disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, tá? A nutrição da criança e do adolescente é muito importante, tá? A gente tem que ter um olhar tanto para a criança quanto para o adolescente e para os nossos idosos, né? Então, assim, como cuidar das nossas crianças? Como que eu, vocês, profissionais da área da saúde, vai estar cuidando de uma criança? De que forma, né? De que forma a gente vai orientar a criança, a nutrição dessa criança, ajudar essa criança a se desenvolver, né? É uma pergunta, assim, a se fazer. Como que eu posso ajudar uma criança se eu trabalho no PSF? De que forma eu posso estar ajudando essa criança, gente? Tem várias formas, né? Vocês podem ajudar essa criança no PSF, vocês podem ajudar essas crianças nas visitas. Também aqueles profissionais que estão trabalhando no hospital podem ajudar de outra forma essa criança,
auxiliando a mãe, né? Auxiliando a amamentação, né? O importante é que essa criança seja nutrida, né? O importante é que haja nutrição adequada para essas crianças e que não falte o nosso compromisso, né? Diante dos pacientes, diante dessas crianças que são tão especiais. Essas crianças, eu quero dizer assim, de 0 a 2 anos, né? Então, o nosso olhar mais atento é essas crianças de 0 a 2 anos, né? 3, 4 anos, já consegue, né? Pedir alguma coisa para comer. As outras, não. As outras, a gente tem que estar esse olhar mais atento, ver os gestos que ela faz para poder se alimentar, tá bom? Então, nós vamos começar, primeiramente, falando do amamentar. O que é a amamentação, tá? Na nutrição da criança. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Olha só a importância da amamentação. Ela é a nutrição da criança. É mais do que, gente, olha só, é mais do que a nutrir a criança. É amamentar. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, além de ter implicações na saúde física, psíquica da mãe. Gente, o amamentar é muito importante. É a base, né? É o fundamental na vida do bebê. Além de tudo, ela defende a criança de várias patologias, de várias infecções, ajuda no desenvolvimento, no crescimento, tá? No emocional, muitas das vezes a criança está lá chorando bastante, muito choro, com dificuldade, o que acontece? A mãe vai lá, né? Coloca para amamentar, a criança se acalma. Porque além do amamentar, que é o mais importante, tem aquele, né? Afeto de mãe. Isso é que é importante. As taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial, de amamentação exclusiva, estão bastante recomendadas. O profissional de saúde tem um papel fundamental na reversão desse quadro. Olha só. O profissional de saúde tem um papel fundamental na reversão desse quadro. Gente, olha a importância de nós profissionais no cuidado da criança, né? Olha a importância nossa no crescimento, no desenvolvimento dessa criança. Não é só chegar, conversar, brincar, não. É observar essa criança. É conversar com a enfermeira sobre o peso daquela criança, né? O Irene, aquela criança ali, tal dia, estava assim, assim, estava passando mal, teve uma diarreia. Opa, vamos ver o que está acontecendo. É uma das formas da gente estar ajudando. O técnico de enfermagem exerce um papel muito importante na amamentação, de auxiliar a mamãe nos primeiros momentos da amamentação, levando orientações adequadas, servindo de amparo para as dúvidas, incentivando para a ação extremamente importante, como o ato de amamentar. Como que vocês imaginam que o técnico de enfermagem pode ajudar na amamentação? Tá vocês lá no hospital, de madrugada, 4 horas da manhã, teve um parto. 4 horas da manhã, teve um parto. E aquela correria, aquela emergência toda, o que vocês imaginam? Como que vocês podem ajudar? Ah, mas é só a mãe, o médico, o enfermeiro que pode estar ali? Né? O que eu posso estar ajudando? Gente, vocês não imaginam a importância que nós, né, enfermeiros técnicos, têm na vida de uma mãe dentro de um hospital. A técnica de enfermagem, ou o técnico, ela, além desse papel importante, né, da medicação,
Ela ajuda, ela auxilia na troca, no banho, ela ajuda a mãezinha a sentar, deitar, posicionar o bebê, para poder esse bebê amamentar. Logo que a mamãe dá a luz ao seu filho, o técnico de enfermagem vai lá, pega o neném e coloca essa criança próximo à mãe para ter aquele afeto, aquele carinho. Não é verdade? Algumas de vocês que são mães, eu não sei se já teve, né? Se já passou por essa situação e já pôde observar e lembrou de algum técnico de enfermagem ou enfermeiro que pudesse fazer isso. Então, a importância do técnico de enfermagem é essa, gente. É auxiliar a mãe nos primeiros momentos da amamentação, né? Ah, mas a mãe não dá conta, o neném não está querendo mamar. É a insistência. É a insistência que nós temos que ter para aquela criança amamentar. Porque assim que o neném nasce, cuidou, trocou, colocou a roupinha, ela já vai amamentar. E nós precisamos ser insistentes. Ah, mas o neném tá chorando muito, a mãe tá nervosa e eu não consigo alimentar esse bebê. Eu não tenho, né, o jeito e tal. Sim, gente, vamos conversando com a mãe, acalmando, né? Porque tem muitas mães que hoje em dia têm dificuldade para amamentar, são novas demais. E aí nós entramos com o nosso papel de paciência, de humildade, auxiliando nesse cuidado, né? Mas para isso, ele precisa, né? Os enfermeiros técnicos precisam estar preparados, pois, por mais competente que ele seja nos aspectos técnicos relacionados à lactação, o seu trabalho de promoção e apoio ao leitamento materno não será bem sucedido se ele não tiver um quê? Um olhar atento, abrangente, sempre levando em consideração os aspectos emocionais, a cultura familiar, a rede social de apoio à mulher. Olha a importância, gente, do olhar, do observar essa mãe e esse bebê, né? Esse bebê que acaba de vir ao mundo choroso, né? Muito deles com algumas dificuldades, com algumas patologias. E nós temos que estar ali, disposto. Ah, mas é 4 horas da manhã, é o meu horário de descanso. Não. Nós não devemos olhar por esse lado. Nós devemos ficar atento e olhar o cuidar desse paciente. O cuidar dessa criança que veio ao mundo, né, com tantas dificuldades. Mas o técnico de enfermagem está ali para isso. Então, para ele ser um técnico de enfermagem bem-sucedido, ele precisa disso. Dele ter um olhar, dele ter uma curiosidade, né? Ele pensar mais, né, antes de agir. Se não souber, procura, né, investiga direitinho, saber, né? Gente, o saber nunca é demais. Porém, nós temos que pensar muito antes de agir, não é verdade? Cabe ao profissional de saúde identificar e compreender o processo do aleitamento materno, no contexto social e familiar. E, a partir dessa compreensão, cuidar tanto da dupla, mãe-bebê, como de sua família. Então, a primeira coisa, o profissional ele tem que compreender o que é o aleitamento materno. O que é, gente, o aleitamento materno? Alguém pode me falar, em poucas palavras, o que é o aleitamento materno? Além, assim, de tudo que eu já falei, mas eu acredito que tem mais coisas. Principal, isso, José. É o principal alimento do recém-nascido, né? Muitas mães... isso, Jaqueline. É, então, é o contato entre mãe e filho, é o principal alimento do recém-nascido, né, do RN, é o que é importante.
Então, nós precisamos estar atento. Ah, mas a criança está chorando e ainda não deu a minha hora. Já está na hora do meu plantão, eu preciso ir embora, eu preciso. Verdade. Eu preciso passar o plantão. Gente, 5 minutos, 10 minutos que eu perco com o paciente, que eu tenho o cuidado com esse paciente, vai fazer muita diferença na vida desse bebê, né? O RN, como a nossa colega falou, ele está recebendo nutrientes, que é importante para o nosso corpo e a nossa nutrição. Então, assim, 10 minutos que passa do meu plantão vai fazer muita diferença na vida de uma pessoa, tá? Então, pense nisso com muito carinho. Pense nisso com muito carinho na hora de vocês atenderem esses pacientes, tá? Esses RNs, tá bom? Kailane, seja bem-vinda, melhorou, você tá bem? O profissional precisa estar preparado para prestar uma assistência eficaz, solidária, integral e contextualizada. E que respeite o saber e a história de vida de cada mulher e que ajude a superar medos, dificuldades e insegurança. Foi o que eu falei no início da aula, gente. Então, nós temos que ser solidários, nós temos que ter uma assistência eficaz, uma assistência, né, correta, adequada para atender o paciente, ser pessoas sérias, né, compromissadas, não simplesmente, né, trabalhar pensando no dinheiro. Precisamos ter compromisso com a saúde da pessoa que está ali necessitada, tá? E a mãe, ela já enfrenta dificuldades que muitas das mães, quando está no hospital, elas têm, a maioria vem, né, acaba sentindo muitas dores, tem dificuldade de se locomover, né, de virar, de mudança de decúbito. Então, assim, nós temos, né, que estar preparado para enfrentar essas dificuldades que as mães estão passando, né? As chamadas insegurança, os chamados, né, medos, né, os medos que a mãe passa. E nós temos que tomar esse cuidado para que isso não aconteça, porque assim, gente, onde é que nós vamos, né? Onde que nós vamos parar se nós não prestar um atendimento adequado à nossa população? Me fala. Se eles estão ali esperando o nosso auxílio, o nosso cuidado, né? Não tem nem o que, né, o que falar sobre isso, sobre essa amamentação, sobre o aleitamento materno, porque é o papel mais importante da mãe, né, durante os 6 primeiros meses de vida, tá? Mais na frente eu vou falar, né, sobre a alimentação, quanto tempo, né, que tem que ter essa alimentação, tá bom? Então, vamos lá, espera um pouquinho, minha internet hoje está uma bênção, mas, né, vai dar tudo certo. Só um minutinho. Como eu acabei de explicar, nós, né, temos que conversar com as nossas mães e tirar essa insegurança que muitas delas têm hoje, né? Então, vamos continuar no aleitamento. Nós temos alguns, né, tipos de aleitamento. Eu coloquei, tem muitos, né? Eu coloquei só alguns, porque é muita coisa. Eu, assim, preciso que vocês foquem mais nesses aqui, que eles são os mais importantes e que vocês vão acabar se deparando no estágio de vocês, tá, gente? Então, assim, ficam preparados que pode ser que chega uma mãezinha lá e a enfermeira, né, a supervisora de vocês, perguntem, tá? E aí vocês passam, aí vocês lembram do slide lá da professora. O aleitamento exclusivo, né, é quando a criança recebe somente leite leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano,
de outra fonte. Gente, olha só. Somente leite materno direto da mãe ou ordenhado. Vocês sabem o que é ordenha, né? Ordenhado. O leite humano de outra fonte, né? Beleza, Carlos Eduardo? Parabéns. O leite materno de outra fonte, ou seja, por exemplo, a mãe não consegue amamentar, tá com algum problema de saúde, teve uma mastite, né, uma inflamação ao redor da auréola, e aí ela teve que usar o leite de outra fonte. Pode ser o quê? Essa fonte é uma mãe doadora, né, que se dispôs a ofertar o leite para o RN. Não significa que a mãe não consiga, né, amamentar novamente, né? Tem que ter um pouco de insistência e um pouco de paciência. Nossa, pois é. Então, assim, eu já vi muitos casos, muitas mães, né, que já ordenharam muito devido à dificuldade, né, da mama, né? E, ok. Gente, outra coisa. Olha só esse slide. Sem outros líquidos ou sólidos, ou seja, com exceção de gotas ou xaropes, contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamento. Eu posso administrar, né, ou dar para essa criança, né, ainda mais nos primeiros dias de vida, eu tenho que ofertar outros tipos de alimento para essa criança que não seja o leite materno? Por quê? Muito bem, Josiane. O leite é suficiente, gente. Ele contém todos os nutrientes que o RN precisa, tá? Então, assim, é como a nossa colega colocou. Ele já contém tudo que o RN precisa. Então, eu não preciso introduzir chá, eu não preciso pensar, ah, não, meu filho está com sede, ele está com a boquinha seca, está com a linguinha seca, e eu tenho que administrar, né, uma água, um chazinho, não. É somente o leite, tá bom? E o leite materno predominante? É quando a criança recebe, além do leite materno, a água ou bebida à base de água. Água adocicada, chá, infusão, suco de frutas e fluidos rituais. Então, assim, gente, lá no outro, a gente falou o quê? Que é o leite materno, né? Exclusivo, né? Esse já é outro tipo de aleitamento materno predominante, o que a criança pode, tá? Então, assim, tem vários tipos de, né, aleitamento materno. O aleitamento materno também é quando a criança recebe esse leite, igual eu falei, independente de receber ou não de outros alimentos. Ou seja, ele vai ser ordenhado? Pode dar para a criança? Pode, né? Ele não deixou de ser um leite, ele não deixou, né, de conter os nutrientes suficientes para o RN, não, tá bom? Se ele tiver intolerância à lactose, Carlos Eduardo, com certeza esse paciente, esse RN, ele vai ser encaminhado para o pediatra vai solicitar aquele leite especial para ele, né? E qual que é o nome daquele leite especial que todo RN que tem intolerância à lactose, que tem problema, né, na alimentação, né, no aleitamento, pode tomar, gente?
aqueles leite que é muito caro, né? Quais são esses tipos de leite? E ele é parecido com o da mamãe. Isso, pessoal, muito bem. Vão puxando, né, a cabecinha de vocês, né? Vamos se esforçando aí, porque isso são, assim, questões que vocês têm que estar, né, sabendo para poder orientar as mães, tá? O leite não, né? O leite não, ele já vem, né, tem, assim, os nutrientes adequados para que o paciente, né, o RN consiga, né, ter um leite que não seja, que contenha lactose, tá bom? E o aleitamento materno complementado? Ele é completo para o RN. Ele é como se fosse o aleitamento, ele é como se fosse o leite materno que vem direto da mãe, gente. Então, ele é completo, tem todos os nutrientes suficientes para o RN, para o bebê, tá bom? O aleitamento materno complementado, gente, é aquele, né, que qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementar e não de substituí-lo, né? É quando a criança recebe, além de leite materno, qualquer alimento sólido, né? Então, assim, além do alimento, do leite materno da mamãe, ele recebe outro alimento, um alimento sólido, né? Ou semissólido. Né? Qual que é a função, qual que é o objetivo? De não deixar o RN, né, com vontade ou com a barriguinha vazia, como diz as mamães. Ah, meu filho está com a barriga vazia, esse leite não está sustentando, né? Vamos ver o que está acontecendo, vamos procurar um médico para que esse médico avalie, encaminhe para o pediatra, e aí sim o pediatra vai avaliar o que esse RN está precisando, tá bom? Sempre, gente, vocês estão no PSF, vê um RN, mas a mãe está reclamando que não está conseguindo alimentar e a enfermeira não está por perto, né? Converse com ela, tenta acalmar, encaminha ela, né? Chama a enfermeira, conversa, tá bom? Nessa categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar, né? Porque pode ser aquele leite de caixinha. Eu posso introduzir um leite de caixinha, gente, para um RN? Pois é, né? A gente assim, não, nunca, né? Ah, eu vou colocar uma água para poder o leite não ficar tão forte, e aí eu vou introduzir para essa criança. O que que pode acontecer se eu introduzir um leite de caixinha, que tem costume de falar, né? O leite de vaca, ou outros tipos de leite, né? São muitas consequências que pode, né, ocorrer. A primeira delas é uma diarreia, né? É uma diarreia que a gente não consegue, né? Verdade. A gente não consegue conter. Aí depois vem, né? Isso, infecção estomacal, igual o nosso colega colocou, entre outros. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado nessa alimentação. Eu tive um exemplo de aleitamento, ressecamento, né? E quando houve um ressecamento, essa criança ela tem dificuldade, e essa dificuldade acaba trazendo vários transtornos, né? Para a mãe e para o bebê. Vamos lá. O aleitamento materno e o exclusivo, olha só, o exclusivo é, é quando a criança recebe somente o leite materno, direto da mãe.
E o outro, que eu não entendi, qual que é o outro que você não entendeu? Que o materno é somente da mãe. Exclusivo da mãe, né? Vamos colocar aqui. É materno, é exclusivo. Ele só não pode ser, por exemplo, de vaca. Como o pessoal costuma dizer, vou comprar. Esse é um aleitamento materno exclusivo? Não, porque quando ele é exclusivo, ele é só da mãe. Ele vem direto da mãe, tá? Ele não é de outras fontes. Nessa categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite igual eu comentei com vocês, mas este não é considerado alimento complementar, né? Que é os outros tipos de leite. Aleitamento misto ou parcial é quando a criança recebe leite materno de outros tipos de leite. Né? Então, assim, gente, o leite certo é o aleitamento materno exclusivo que vem diretamente da mãe. O parcial, né, ou misto, é outras fontes de leite, né? O complementado é o leite mais alguma coisa, né? Mais outro alimento, mais um chá, com a finalidade, né, de complementar ou substituir, não vai fazer muita diferença, porque o certo é o aleitamento materno. Desde que a mãe não consiga alimentar, esse RN vai ser encaminhado e aí sim vai verificar qual tipo de leite essa criança pode tomar. Porque tem vários tipos de leite NAN, mas nem todos, né? Toda criança ela pode com leite NAN. Tem que saber certinho a idade, o peso, né? A quantidade de leite que pode ser administrado para aquela criança. Então, é o pediatra que vai saber direitinho como inserir, né, o NAN para a criança. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo. Quanto tempo, gente? Quanto tempo é considerado o aleitamento materno? E recomendado 6 meses. O Ministério da Saúde ele não abre mão, né, do aleitamento materno antes dos 6 meses. Porém, né, há exceções. Quais são? Né? Essas exceções é quando a mãe está impossibilitada, a mãe tem dificuldade, a mãe está passando por alguma dificuldade de saúde e que não pode alimentar. Mas eu conheci uma prima, né? Muita gente fala, eu tive uma prima e essa prima teve um problema para não poder alimentar, ela vai deixar de alimentar depois que ela passar por uma avaliação médica, sim, né? Do contrário, não. Vocês sabem o que é mastite? Você poderia explicar para mim, Suelen? Isso, Elisete. É uma infecção no seio, né? Uma infecção, uma inflamação na mama, né? Essa inflamação vem devido de uma infecção, né? Então, o que acontece nesses casos? Mesmo assim, o médico ainda insiste que a mãe. Sim, Nésia. Nesses casos, o médico ainda insiste que a mãe amamente. Nossa, mas como assim? Como que a mãe vai amamentar se o peito dela tá com uma mastite? Se ela tá com uma infecção grande, né? Tá saindo pus, uma secreção purulenta, uma secreção de difícil,
né? Como que essa criança vai se alimentar, né? Muitos médicos, eles não abrem mão nem nessas situações, porque a criança, né, tem que alimentar pelo menos 6 meses, assim, né? A Organização Mundial de Saúde, o Ministério recomenda e cobra, né, da mãe que seja assim. Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses, podendo, inclusive, haver prejuízo à saúde da criança, né? Como vocês colocaram em outros slides, né? Pode acontecer, né? Muitas consequências, como ressecamento, diarreia, né? Infecções, né? A criança, às vezes, ter dificuldade na deglutição. Sim. Muitos casos, né? Tem mães, eu não sei se vocês já chegaram a ver, eu é do conhecimento de vocês, que tem mãe que perde a mama mesmo devido a uma mastite, né? Essa mastite é devido ao quê? Né? Devido a essa inflamação, uma infecção nas glândulas mamárias, né? E que se não tiver, a criança não tiver ali para sugar e sugar várias vezes, o peito, ele vai ficando inchado, como a nossa colega falou, que o termo técnico certo é demasiado. E aí, é, tem sim, gente. É, nossa, é horrível, a mãe sofre muito. Então, a nossa função é não deixar essas mães sofrerem, né? Aqui em Arinos eu vi poucos casos, viu? Não tem, nunca vi muitos casos de mastite, não, tá? Então, assim, acredito eu que as enfermeiras, os profissionais de saúde, os técnicos, têm orientado, sim, as mães no pré-natal, porque como, né, como alimentar, como amamentar a criança, e aí, quando chega a época da amamentação, ela não tenha dificuldade, tá bom? Maior número de Não, há vantagens, né, que eu falei para vocês, de iniciar alimentos complementares antes dos 6 meses, né, gente? Então, assim, não pense que a criança vai ficar com fome, porque não é isso. Quando tem 6 meses, aquele é o alimento certo para o bebê, né? E o maior número de episódios de diarreia, quando, né, é administrado outro tipo de alimentação, né, a gente pode ocorrer, né, muitos aumento no caso de internações, né? Se eu não alimentar o meu bebê, esse bebê vai morrer de fome? Não, né, gente? Eu não vou deixar um RN passar fome. Porém, eu tenho que orientar a mãe quantos aos horários, né? Ah, mas eu tô dormindo, eu tenho que amamentar. Gente, se a mãe estiver dormindo, vocês vão lá, conversa com a mãe, chama a mãezinha, né? E dá a criança para ela alimentar. Essa é a nossa função de técnico de enfermagem, tá bom? E a introdução precoce, que eu estava falando para vocês, é isso. O que pode acontecer? Muita diarreia, né? Crianças com doenças respiratórias. Vocês já viram aquelas crianças, narizinho escorrendo, bastante coriza, né? Cansadinhos, espineco, né? Pode ocorrer também o risco da desnutrição dos alimentos introduzidos, né? Então, assim, gente, são muitas coisas que estão aí para acontecer, né? Desde que se introduza alimentos antes dos 6 meses. Acontece também menor absorção dos nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco, né? Quando eu deixo de introduzir o leite materno, pode acontecer, né?
Menor eficácia da lactação como método anticoncepcional. Gente, olha só que importância desse slide aqui, ó. Menor eficácia da lactação com método anticoncepcional. Me tira uma dúvida. Vocês acham que eu posso chegar no posto de saúde e o médico prescreveu um anticoncepcional, IM, intramuscular, Noregina, vamos lá. Prescreveu Noregina para uma mãe, para uma puérpera, que está já com 6 meses, ou 4 meses. Pode administrar essa injeção, gente? Eu posso fazer essa injeção em uma puérpera com 3, 4 meses? Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Por quê? Porque essa mãezinha, ela vai estar amamentando. E por que que não pode, pessoal? Por que que eu não posso? Mas o médico prescreveu. Cabe o quê, gente? Cabe vocês, técnicos de enfermagem. Olha aqui, saiu da sala do médico, ela saiu com a receita. Cabe a vocês, profissionais, chegar, nossa, mas prescreveu? Mas eu não posso mudar o que o médico fala. Pode. Vocês podem perguntar, você está amamentando? Você quer parar de amamentar seu bebê? Porque a administração, isso, muito bem. Elisete, ela está amamentando. Então, assim, tem outros anticoncepcionais que podem ser ofertados e que não vão causar o ressecamento, né, do leite. E essa criança, isso. Então, assim, fiquem atentos, porque está acontecendo muitos. É isso mesmo. Se não pode, por que que o médico prescreve? Aí está. Cabe a vocês que estão ali à frente, que vão estar para administrar essa medicação. Tá, gente? Perguntem. O médico prescreveu, você está amamentando? Tem quanto tempo você está amamentando? É esse medicamento mesmo aqui que você quer? Ah, não sei e tal. Gente, converse com o enfermeiro de vocês, tá? Se o médico prescreveu, sim, o médico tem total, né, para poder prescrever um medicamento. Mas eu posso discordar do médico. Eu posso discordar de uma medicação, tá? Então, assim, se eu ver que a medicação, né, vai prejudicar o bebê, mas vai beneficiar a mãe, então nós não podemos fazer isso. Nós podemos o quê? Pedir para essa paciente retornar à sala do médico e conversar com o médico e explicar, doutor, eu estou amamentando, realmente eu posso tomar essa medicação? Tá? Então, assim, olhem bastante, prestem bastante atenção. Não é porque simplesmente o médico prescreveu o que vocês vão fazer, tá, gente? Cuidado. Cuidado, porque vocês, né, não pode fazer tudo o que o médico prescreve. A mesma coisa o enfermeiro, tá? Ah, mas eu não vou discordar do médico, eu não vou discutir com o médico. Não, não precisa você discordar e nem precisa, muito menos, brigar com o médico. Simplesmente pergunte ao enfermeiro de vocês, tá? Sempre perguntem. Nunca faça nada na dúvida. Certo? Dúvidas? E qual que é a importância do aleitamento materno? Como vocês, assim, já estão iniciando, então fiquem atentos, cabeça aberta, tá? Mente aberta, olhos sempre vidrados. Pergunte sempre antes de fazer qualquer procedimento. A importância do aleitamento materno é o quê? Evitar morte infantil, graças ao número de fatores existentes no leite materno, prevenir doenças. Muito bem.
contra infecções, ocorre menos morte entre as crianças amamentadas. Então, essa é a importância do aleitamento. Previne as doenças, todas as doenças que tem, o leite consegue, prevenir. Evita diarreia, como eu coloquei para vocês. No caso, lá no outro slide, eu fui colocando que é melhor introduzir, porque senão ocorre diarreia. Aqui nesse slide, eu já coloquei o porquê da diarreia, que evidencia que o leite materno protege, principalmente em crianças mais pobres, aquelas crianças que a mãe não se alimenta direito, não se alimenta adequadamente no pré-natal, e depois também não consegue ter uma alimentação certa dentro de casa, devido à situação financeira, aí acaba tendo uma dificuldade de alimentar o seu próprio filho. E aí aonde que nós, da atenção primária, nós do hospital, temos que observar, ter aquele olhar humano, aquele olhar atento, e procurar assistente social para cuidar dessa parte. Sim. Essa matéria assim, é um pouco complexa, gente, porque vocês precisam dela, ela vai fazer parte da grade de vocês, tanto aqui na teoria quanto na prática, tá? Porque aleitamento materno, ele é muito importante na área da atenção primária, e principalmente no hospital, tá? Diminui o risco de alergia, Diminui o risco de hipertensão, colesterol e diabetes. No caso da alergia, gente, tem muita criança, que já nasce alérgica, Você coloca ali no berço, a criança já está espirrando, já está com dificuldade na respiração, e aí a mãezinha vai lá, oferta o leite para ela, tudo se resolve, Essa é a importância, e que não pode deixar de se alimentar. Reduz a chance da obesidade, Em relação à obesidade, as crianças maiores de 3 anos, elas já conseguem ter uma alimentação, Teve alguns estudos, eu estava fazendo umas pesquisas, e teve estudos comprovados, que crianças maiores de 3 anos, o tipo de alimentar no início da vida constatou que a frequência de sobrepeso da obesidade da criança havia sido, amamentados. Porque quando ela não é amamentada diretamente, que é só introduzido leite, aqueles mucilon, aquelas outras coisas que coloca na mamadeira, gente? Aquelas outras coisas gostosas que coloca na mamadeira, que dá vontade de comer também, a criança vai só engordando, vai só adquirindo peso. E aí depois é um pouco tem dificuldade, quando ela cresce, ela tem dificuldade, de voltar ao seu peso ideal. É aí que a gente não entende por que a gente, quando cresce, é muito gordinho. Porque eu lembro lá na minha época, minha mãe fazia aqueles mingau de que fala, de tapioca, esse tipo de coisa. Por isso, hoje, eu estou, assim, bem cheinha. Porque naquela época, minha mãe não dava conta de amamentar 9 filhos, Não tinha tempo de amamentar 9 filhos por 6 meses. Tinha mãe que não dava conta de ficar esse tempo todo. E a melhor para a nutrição, ou seja, por essa mesma espécie, o leite materno contém todos os nutrientes que precisa para o seu desenvolvimento. Ou seja, ele é ótimo, para a criança pequena, além de ser bem digerido, quando comparado com outros leites de outras espécies. Quando o leite materno é digerido, a criança amamenta direitinho, ela tem, o intestino dela funciona normalmente, as fezes dela, aquelas fezes que não tem dificuldade, consegue fazer xixi normalmente, enfim. O leite, é eficiente em todas, contém todos os nutrientes necessários. A maioria dos estudos conclui que as crianças amamentadas apresentam vantagem nesse quando comparada com as não amamentadas de peso de nascimento. Gente?
Muita criança aí que tem baixo peso porque não conseguiu alimentar, devido àquelas patologias que eu citei no início da aula, que tem dificuldade. Sim, pode. Porém, se a mãe ainda continuar, né, ofertando um leite que não seja aquele leite, né, de caixinha, que contém muita gordura, né, essa criança, a mãe consegue diminuir um pouco o sobrepeso. E aí sim, se ela não consegue uma alimentação correta, ela pode ser administrada papinhas, né, com acompanhamento, né, do pediatra. Lembrando que essa vantagem, né, foi observada, né, em várias idades, diferentes idades, né, 1 mês, 2 meses, 3 anos, e aí sim, né, a gente concluiu que o leite é a principal fonte de nutrição para o bebê. A qualidade de vida do bebê diante da amamentação, gente. Melhor desenvolvimento da cavidade bucal, né? O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado da sua cavidade oral. Quanto mais a criança suga, né? Quanto mais a criança suga, mais ela vai tendo aquela abertura, e quando for a época da dentição dela, ela não vai ter tanta dificuldade, porque quando ela suga, ela, né, a tendência lá no palato é abrir, né? Aqui no início ela tá fechadinho, mas lá no palato ela dá uma abertura. É aonde, né, vai ter uma facilidade para desenvolver, né, a saúde bucal dela. A proteção contra o câncer, né, de mama para a mãe, já está bem estabelecida a associação entre o aleitamento materno e a redução na prevalência. Gente, muitas coisas, assim, as pessoas comentam, falam, né, diz que pesquisam, que quando não se a mãe deixa de alimentar, pode ocorrer, né, a chance, a possibilidade de um câncer de mama, pode sim, porque aquela mama, né, ela não foi utilizada, né, para alimentar um bebê, ou para ser ordenhado também, né, gente? Então, a chance, né? Com certeza, né? Eles ficam muito bonitos mesmo. Gente, é muito lindo, né? Uma mãe dá uma, né? Ali no aleitamento materno é uma troca de afeto muito grande entre mãe e filho. É ali aonde que a gente vê que Deus, né, fez as coisas tão certas que não existe dúvida, né? E também é importante que o aleitamento materno, ele evita uma nova gravidez, né, gente? Vocês sabiam disso? Que ele é um excelente método anticoncepcional, além de nutrir os nossos RNs, ele é um anticoncepcional, né? Evita uma possível gravidez nos filhos. Então, olha só, a eficácia dessa alimentação, dessa amamentação materna é 98% de eficácia, desde que a mãe esteja amamentando exclusivamente e ainda não tenha menstruado, tá, gente? Então, tudo isso, prestem bastante atenção. Se ela já menstruou, o que pode ocorrer? A chance é muito grande. Menor custo financeiro, né? Não amamentar pode significar sacrifício para uma família com pouca renda. Imagine uma família, né, com dificuldade, que não tem um salário mínimo, que vive em situação precária, e comprar uma lata de leite não, né? É uma dificuldade muito grande. Então,
é alimentar, né, é amamentar sempre, para que evite gastos desnecessários, só mesmo quando não tiver jeito e o médico prescrever. A promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho. Acredita-se que a amamentação traga benefícios psicológicos para a criança e para a mãe. Vocês, não sei se vocês, é do conhecimento de vocês, mães que quando não amamenta, tem mãe que tem aquela depressão pós-parto, e também em estudos comprovados que é devido à amamentação, que não consegue amamentar, a mãe entra numa depressão, no estresse, né? E aí acaba tendo uma depressão. Vocês sabiam disso? Melhor qualidade de vida para o bebê e para a mãe também, né, gente? O aleitamento materno pode melhorar a qualidade de vida das famílias, né? A mãe também fica muito bonita amamentando o seu bebê, né? Não é só o benefício para o bebê, mas a mãe, né, tem uma imagem muito bonita acerca da amamentação. Apesar da alimentação variar enormemente, o leite materno, surpreendentemente, apresenta composição semelhante para todas as mulheres que amamentam do mundo. Apenas as com desnutrição grave pode ter seu leite afetado na sua qualidade e quantidade. Ou seja, quando a mãe é desnutrida, né? Oh, meu Deus! Oh, é tão bonito, eu acho tão lindo, gente. Uma mãe amamentando é tão bonito. E tem mães que acham feio, tem mães que falam que é vergonhoso, que tem dificuldade, que não gosta e que não aceita, né? Inclusive, eu tive uma paciente, né, que queria deixar de amamentar para poder, achava, ela achava que tinha que parar de amamentar e introduzir outros tipos de vitamina para esse bebê, né? Essa não é minha orientação. A minha orientação é amamentar mesmo, tá? Pois é nesses aspectos, isso, Eli, que pode acontecer uma depressão, né? Que a mãe se sente feia, né, na amamentação, e aí é onde ocorrem os problemas de saúde psicológicos, né? É onde nós temos que entrar com psicólogo, né, para orientar, ter um pouco de paciência, né? Mas não, viu, Sueli? Não se sinta feia, não pense que você era feia, tá? Porque vocês ficam muito bonitas, todo mundo que amamenta fica muito bonita amamentando, tá bom? Não pense assim, não, dessa forma, não. Então, vamos continuar. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado de colostro, que contém mais proteínas e menos gordura do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do 7º ao 10º dia após o parto. Gente, o que é colostro? Por que o leite materno é chamado de colostro? O que mais? É o primeiro leite ofertado ao RN. Ele é meio amarelado, ele parece mais água. E as mães de primeira viagem acham que tem que desprezar esse primeiro leite, né, que não serve para o bebê. Esse leite é o primeiro mais importante da vida do seu filho, tá? Ele não é só água, né? Ele contém proteínas e menos gordura para o bebê. Tá? É um leite, assim, muito importante, né, que não pode deixar de ser ofertado para o RN assim que ele nasce. Eu tô sentindo falta da Shirley hoje. A Shirley hoje tá caladinha? Ou ela não está com a gente hoje? Eu não olhei.
Então, gente, isso é muito importante. O primeiro leite que sai, ele tem que ser ofertado para o RN, independente da hora, independente do lugar, tá? Ele tem que ser ofertado. Realmente, ele é um leite, muitas das vezes ele é um pouco assim, mais amarelado, pode apresentar um pouco mais esbranquiçado, mas é um leite muito importante, tá? Porque ele contém proteínas e menos gorduras, tá bom? Então, assim, a gordura não é importante para o nosso RN. O que é importante para nós é os nutrientes, as proteínas que contém ali, que vai servir para o nosso RN se manter. Porque quando ele está ali dentro da barriga da mãe, tudo que a mãe introduz, né? Aquele RN está se alimentando. E ali a mãe vai estar ofertando o alimento para ele já de outra forma. Apesar, né, da sucção do bebê ser um ato reflexo, ele precisa aprender a retirar o leite do peito de forma eficiente. Muitos têm dificuldade, né? Muitos RN têm dificuldade. Acredito que vão aparecer muito parto em arinos, né? E vocês vão ter a chance de observar, né, as mães lá, né, ofertando leite para as crianças. E aí, por RN dela. E aí vocês vão poder auxiliar, vão ter curiosidade, tá? Gente, principalmente, a mãe, ela vai ofertar o leite para o bebê. É extremamente importante esse peito, tá? Está higienizado, esse peito está limpo. Olha que legal, que bom, parabéns, isso é muito importante, né? Muita gente aí se beneficiou, né, desse leite. Isso é muito importante, ajudar aqueles que mais precisam, né, gente? Tem muitos RNs aí que não têm a chance de uma adequada alimentação, né, que é a amamentação, e aí acontece de ficar, né, desnutrido, baixo peso, né, com infecção, com alguma doença, né, doenças respiratórias é o que mais ocorre. Quando o bebê pega a mama adequadamente, o que requer uma abertura ampla da boca, abocanhando não apenas o mamilo, mas também a parte da auréola. Forma-se um lacre perfeito entre a boca e a mama, garantindo a formação do vácuo, indispensável para que o mamilo e a auréola se mantenham dentro da boca do bebê. Ô, gente, tá tendo muita criança já esperta hoje, viu? Tem criança nascendo aí que parece que já estava tendo aula prática há muitos dias. Já a hora que a mãe coloca a primeira vez, já consegue, né, uma boa da boquinha certinho. Então, eu falo que elas já estão tendo aula prática há muito tempo. Porque tem criança que fica bastante chorosa, com dificuldade, né, de amamentar, e aí a mãe vai perdendo um pouco de paciência. Vocês já viram casos desses? A mãe vai perdendo a paciência porque a criança fica chorando e não consegue, né, abocanhar, né, não consegue sugar o leite. É onde as mães se desesperam, ficam feia, e enfim, né, é o que acontece. Vocês já viram casos assim, né? Se não viu, vai ver muito. Na área da saúde tem muito isso, tá? O ciclo de movimentos mandibulares para baixo, para frente, para cima e para trás é quando o RN está fazendo para poder alimentar. Então, ele fica, né, em movimentos. Movimento, puxando, né, para frente, para cima, para trás, até conseguir abocanhar, até sugar, né? Então, ele fica chupando, que a barriguinha dele, né, fique cheia, né? Até que ele se alimente, né, adequadamente, com todo aquele leite que a mãezinha ofertou para ele. Uma posição inadequada da mãe ou do bebê na amamentação dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à auréola.
O que que é a auréola mesmo? Pessoal, alguém sabe me descrever? Muito bem. Isso, pessoal, vamos lá, né, gente? Vamos. Eu sei que a aula está um pouco cansativa. É, essa aula às vezes está um pouco cansativa, mas assim, é isso mesmo. Mais na frente vai ser bem puxado, porque é só sobre nutrição, tanto a nutrição da criança, do adolescente, do idoso, né? Todas as idades. Falou em nutrição, a gente tem que especificar quais os tipos de nutrição, tá? Não é assim, no geral, é específico a cada e as idades específicas, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Isso. Então, assim, a auréola, né, gente, é aquela parte, né, externa do peito, né, mais ou menos aquela parte escura, igual a nossa colega colocou, e ali é onde que o bebê vai colocar a boquinha dele para poder abocanhar e sugar, né, o peito, para poder, assim, fazer aquele movimento e aquele leite sair, tá? Mas se caso a criança tiver dificuldade, caso a criança tiver dificuldade, eu posso, né, ou eu posso também orientar a mãe, ou também eu posso pedir para a mãe pegar no peito da mãe, né, fazer né, espremer um pouquinho, para poder esse leite cair na boca do nenê, ele sentir aquele gostinho, e aí sim, sentir a vontade de sugar, tá? Porque muitas das vezes, quando ele não tem aquele gostinho, ele não sabe o que ele tá ali puxando, né? Uma coisa que ele não sabe, é novo para ele. Então, eu posso espremer ou incentivar a mãe, espreme um pouquinho o peito, né, para cair uma gotinha na boca do RN, para poder ele sentir o gosto e ter aquela vontade de sucção. Essa é a nossa parte, é assistência fundamental, né, tanto na mãe quanto para o bebê. A má pega dificulta o esvaziamento da mama, né, levando uma diminuição da produção do leite. Então, quando, né, a criança tem dificuldade, o RN tem essa dificuldade, o leite vai secando. Quanto menos eu ofertar o leite para o meu RN, para o meu bebê, esse meu peito, ele vai secando e diminuindo a produção do leite. Gente, olha só, que imagem mais bonitinha que tem de uma criança. Olha o tamanho do olho dessa criança para a mãe. Isso não é muito importante? Isso é muito bonito. Eu não entendo, Sueli, né? Essa parte que você se sentia feio, mas olha que gracinha. Então, assim, todo profissional de saúde que faz assistências às mães e bebês deve saber observar criticamente uma mamada, né? Toda vez que a criança for amamentar, o profissional de saúde que estiver no plantão e estiver ali passando pelo corredor, não estiver fazendo nada, simplesmente vai lá. O nenenzinho tá chorando, o bebezinho tá lá chorando, chorando, e a mãe tá cansada, com sono. Oh, desculpa, foi você, Jaqueline. Desculpa, gente. Então, assim, é lindo demais essa função, tá bom? Então, assim, sobre a amamentação, gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Tem muita coisa que eu podia falar, mas o tempo é um pouco curto. E se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês vão colocando e para mim que eu vou tentando explicar para vocês. Sobre a amamentação é isso, a questão da importância da amamentação, a questão do aleitamento materno, o porquê que tem que ser no máximo, né, 6 meses a recomendação pelo Ministério da Saúde, são 6 meses, né?
o porquê de introduzir o leite materno e não outros tipos de alimentação para criança, tá? Isso tudo eu tentei passar para vocês a importância, o cuidado, né, a nutrição adequada, que é a nutrição adequada para o RN, é a amamentação, porque contém todos os nutrientes adequados para os nossos RNs, certo? Aí a gente vai dar continuidade, né? Mais à frente a gente vai sair um pouco de RN, a gente vai passar um pouco para o adolescente. Olha, para vocês verem. Vocês estão acompanhando comigo os slides, né? A nutrição aplicada ao adolescente. Hoje, eu coloquei uma imagem aí de um adolescente que está um pouco, né? Fora do peso, olha só. Olha a situação, né? Que esse bebezão está, né? Muito bonito por si só, né? Mas um pouco fora do peso adequado. E com menos batata frita. Uma delícia, né, gente? Mas nós temos que deixar um pouco de lado e cuidar dessa nutrição para os adolescentes, tá bom? Então, vamos falar um pouco de adolescente, alimentação, a nutrição aplicada para o adolescente, tá bom? As transformações sociais, econômicas e hábitos de vida, com a adoção de uma alimentação com baixa qualidade nutricional e a falta de atividade física, repercutiram em um processo de transição nutricional, onde a redução na prevalência e o déficit nutricionais, uma elevação na incidência de sobrepeso e obesidade. Gente, então, assim, o sobrepeso, a obesidade, vem, né? E, assim, em Arinos, nós estamos com uma dificuldade muito grande. Porque as crianças, os adolescentes hoje, eles não querem saber de uma alimentação saudável, não. Eles querem comer simplesmente sanduíche, pizza, refrigerante, doces, bala, enfim. Vocês concordam comigo que isso está acontecendo, né? Que a alimentação do adolescente é essa. É ficar à frente do celular e simplesmente ir lá tomar um copo de refrigerante, pedir um sanduíche e pronto. Arroz, feijão, uma salada, uma carne, fica difícil. E olha a situação que encontra esse adolescente, né? Todo cheio de vida, todo assim, cheio mesmo, né? Parece que comeu bastante, todo feliz. Mas a saúde desse adolescente é muito importante para nós, né? Porque sim, só gosta de comer coisas assim, fritura, muito fácil, miojo, né? Esse tipo de situação. Inclusive tem muitas crianças, né, que comem muito essas coisas e são magros. Mas, assim, é preciso estar fazendo acompanhamento, porque não se alimenta direito, e aí tem que tomar cuidado para não ocorrer outros tipos de doença, né? Então, tem que ter esse olhar atento aos nossos adolescentes, porque tem bastante, na nossa cidade não são poucos, tá? E os pais, né, que são responsáveis, né, pela essa alimentação dos filhos devido a, meu filho já está com obesidade, tá? Mas quem compra o alimento para casa são os pais, né? Nós, a atenção primária, vamos estar orientando os pais como cuidar, mas a gente também tem que, né, colocar na cabeça dos pais entenderem que é os pais que compram o alimento para dentro de casa. Se eles não comprarem, certamente os filhos não vão comer todos os dias essas besteiras, né? E aí vem acometer muitas doenças, né? Será que eu como? Será que eu não como? O que será que eu vou comer? Fruta? Sendo que eu posso comer, né, um pudim, um doce, né? Então, é assim que os
adolescentes pensam, e acha bonito, né? Eles acham bonito falar que só come esse tipo de coisa. Nos últimos anos, os alimentos e bebidas industrializadas, como refrigerante e biscoito, tiveram sua aquisição aumentada em 400%. Gente, não foi nem 40%, não, viu? Eu quis colocar um número grande, assim, assustador. Foi muito, aumentou muito. Né? O refrigerante, hoje o pessoal está tomando refrigerante como água. E não é para ser assim. O refrigerante, a gente não tem que tomar de segunda a sexta, todos os dias. E está acontecendo isso muito nas casas. Eu tenho recebido muita informação de crianças que tomam refrigerante a semana toda. Mas também tem alguns que os pais já conseguem introduzir sucos naturais, né? Porém, é difícil de acostumar. Mas a gente tem que bater na mesma tecla todos os dias. É a mesma questão, que eu não posso tomar medicação sem receituário, eu também não posso estar tomando refrigerante todos os dias dentro da minha casa. Nesse mesmo período que eu coloquei aqui, gente, houve um aumento de 80% na aquisição de refeições prontas. Né? Então, muita gente vai lá e já pega a refeição, já faz, já deixa prontinho. E leva para o trabalho, leva para a criança, às vezes. Olha que beleza! Ai, gente, mas eu vou falar para vocês. Eu falo que o refrigerante faz muito mal, e faz mesmo. Só que o danadinho é gostoso, né? E a criança não tem como enganar, né? Ela gosta mesmo. Eu não conheço uma criança que não goste de refrigerante. E que não toma nenhum refrigerante. Eu ainda não descobri. Isso é importante, Ivana, porque quando você não toma, né, e seu esposo também, aí já fica mais fácil para você ter um controle dentro de casa, né? As modificações, tanto na qualidade como na quantidade dos produtos disponíveis, têm demonstrado um consumo descontrolado de alimentos, com o ato calórico, que é associado com o sedentarismo, auxilia no ganho de peso. Quanto mais eu vou ingerir, eu vou comer esses lanches, né? Biscoitos recheados, né? E aí eu não tenho uma atividade física, só vai aumentar o meu peso. Toda vez eu só vou aumentar o meu peso, então o ganho de peso vai ser muito alto. Eis a questão: e cadê a alimentação saudável? Fica difícil, né? Muito difícil se nós não bater na mesma tecla, praticar ações de promoção de educação, alimentação saudável, não tem como, tá? Quinta-feira eu vou administrar uma palestra de administração saudável no PSF que eu trabalho, às 9 horas da manhã, tá? Então, assim, eu gosto muito dessa parte de atenção primária, gosto muito do cuidado, a assistência, prevenir as doenças, esse cuidado eu gosto muito de trabalhar. Então, quinta-feira eu tenho esse, né, esse prazer de receber meus agentes de saúde para poder trabalhar com eles a alimentação saudável. Os adolescentes que evidenciam atualmente um elevado consumo de refrigerante, produtos industrializados, fast food e baixo consumo de frutas e hortaliças, decorrendo no alto índice de jovens com excesso de peso. Gente, então, assim, sempre vai estar falando em todos os slides, é o alto, né? O aumento, o excesso de peso nos jovens, nos adolescentes, porque para eles é fácil. Simplesmente, né? Ligam, pede um fast food, pede um refrigerante, e pronto, jantei. E aí, agora eu vou dormir. E as doenças? E o sedentarismo, o que pode acontecer? Né? Esse é um dado preocupante, né, gente? Toda vez que a gente vê casos de refrigerante, né, lanche, pizza, enfim,
é sempre preocupante para a família, porque ou, quando criança pode ser que não aconteça, mas depois que vai atingindo uma maioridade, aí as consequências virão. Afirme que os comportamentos alimentares estabelecidos durante a adolescência tendem a permanecer na vida adulta. Acabei de falar. Tudo que a gente faz ali no início, né, das nossas vidas, as consequências virão, né, na vida adulta. É o triglicérides, né, é a obesidade, a hipertensão, tudo isso, né, a diabetes, né, o diabetes mellitus, né, então tudo isso é uma consequência muito grande. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é um período evolutivo do ser humano, caracterizado pela transição entre a infância e a juventude, abrangendo dos 10 aos 19 anos de idade, né? Então, assim, falamos que a transição é essa, da infância para a juventude, é de 10 até a 19 anos de idade. É nessa etapa da vida que ocorrem diversas modificações corporais, onde o estado nutricional é primordial para o desenvolvimento adequado, né? Então, assim, nessa idade, o estado nutricional para o adolescente, né, é primordial. Ela está em fase de desenvolvimento. Tudo que ela ingere, né, se ela não ingere da maneira adequada, o desenvolvimento dela não vai ser um desenvolvimento bom. Essa criança, por mais que ela se alimente, por mais que ela goste muito dos alimentos, ela não vai ter um alimento adequado, ofertado. No Brasil, o excesso de peso entre adolescentes de 10 a 19 anos triplicou. Olha para vocês verem, né, o quanto está grave essas situações, né, porque triplicou nos últimos 34 anos, passando de 7,6% para 19% nos períodos de, né, mais ou menos aí entre 2002, 2003, respectivamente. Então, assim, gente, vem triplicando. Se vocês for pegar a tabela hoje, vocês vão ver o aumento de casos que, né, estão acontecendo de obesidade de um jovem hoje. E isso acontece devido à alimentação que não é saudável, né? Que é ofertado outros tipos de alimento. Segundo o BICA 2012, os adolescentes procuram uma satisfação imediata. Né? Tem que ser rápido, a alimentação deles tem que ser rápida. Eu preciso me satisfazer, eu tô com fome, eu preciso de um leite com Toddy, muito Toddy, menos leite, né? E tomo. Cadê meu café da manhã, meu almoço, uma fruta, para poder, né, ser ingerido? Consumindo alimentos que estejam no momento, sem ter preocupações com os problemas futuros que a má alimentação pode causar, né? Então, o adolescente, ele não preocupa com a alimentação dele, não. É os pais que preocupam. Se ele comeu, né, se ele dormiu, então é os pais que preocupam. Tomou café da manhã, fruta. Ah, mas não quero não, porque eu acabei de acordar. E depois toma um copo de leite, com bastante Toddy, e aí depois o almoço, não quero o almoço, eu quero uma batata frita, alguma coisa assim. Desse tipo é a alimentação dos adolescentes hoje. É verdade, gente? Vocês observam isso que eu estou falando, que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo dessa forma. Os adolescentes não querem uma alimentação saudável. Eles simplesmente querem comer o que é mais fácil, o que está ali mais rápido de fazer. Para o desenvolvimento de hábitos alimentares mais saudáveis, que favoreça a diminuição de índice de excesso de peso, é importante o conhecimento sobre alimentação. É verdade. É o que eu falei nos slides anterior, né? Os pais, eles acabam que apoiam os filhos, né? Ah, meu filho hoje não quis almoçar, ele quis foi comer um miojo. Opa!
né, gente? Vamos tentar mudar isso aí, porque naquele momento, sim, meu filho tá feliz porque ele quis um miojo, eu ofertei. Mas e depois? Se todo dia meu filho quiser, não procurar uma alimentação, eu não der pro meu filho e ele não quiser, no futuro, essa criança, esse adolescente, vai ter problemas sérios na vida. Não é que não é gostoso, não é que eu não posso comer. Posso, eu posso comprar e deixar lá para o meu filho. Mas eu tenho que ter, né, aquele cuidado, né? É o que a Kailane colocou, muitos pais, né, apoiam essa alimentação e depois vão ter dificuldade lá na frente, onde o filho é discriminado, né, chega na idade escolar, na fase escolar, né, e aí vai para a aula, o coleguinha fica, né, criticando. E aí a criança sofre devido às críticas do colega. Acontece muito hoje isso nas escolas. É o chamado bullying, né? Que quando a criança é um pouco mais gordinha, um pouco mais fortinha, o coleguinha sempre, né, gosta de fazer piadinha, nem saudável de quase nada, né? E aí acaba que tem essas dificuldades aí. É um transtorno muito, né, difícil de ser dobrado. Mas na escola as crianças sofrem muito, o adolescente é muito, né, discriminado por ser um pouco mais gordinho. Você já, não sei se quem já foi mais gordinho, teve dificuldade com peso, alguém de vocês teve dificuldade nas escolas, né? Porque os coleguinhas vão rir, o coleguinha vão fazer piada. E aquilo ali é aonde depois a criança ela se sente assim com problemas psicológicos ou do. Pois é, então é desnutrida, é um adolescente obeso, todos nós sofremos com as críticas, mas nós temos que começar dentro das nossas casas, né? Conversando com os nossos pais. E o nós, como a atenção primária, é a gente observar e tentar ajudar da melhor forma, né, de conscientização, de palestras, né, procurar fazer ações para esses, né, para a área que trabalha, para poder desenvolver um trabalho, né, que possa ajudar a população, né? Porque se eu não ajudar essa população, como que eu vou poder orientar a minha casa, a minha família? Quantos de nós sofremos hoje com o bullying, né? As crianças hoje passam por muitas dificuldades e muitas das vezes os pais nem sabem. Os adolescentes hoje têm problemas psicológicos, psiquiátricos, e os pais ainda não sabem o porquê. E pode ser devido a situações pequenas, situações mínimas que acontecem, mas que levam um adolescente a procurar um psicólogo, devido à postura que ele tem na escola, ou dentro de casa, ou vai num aniversário, às vezes não tem um tipo de regra e acaba, né, passando os limites, lá na frente ele tem essa dificuldade. Então, não é isso que nós queremos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Nós queremos trabalhar eles, alimentação adequada, alimentação saudável, livre de frituras, livre daqueles salgadinhos gostosos que tem, que quando fazia faculdade, gostava muito, daqueles chamado gulão, né? Gostava muito, mas assim, que é muito prejudicial à saúde, né? Não podemos deixar isso acontecer, tá, gente? Então, vamos correr atrás, vamos batalhar, vamos estudar. Josélia, eu adoro gulão, Josélia. Eu ia para a faculdade, nossa, gente, eu tinha que voltar da faculdade comendo um gulão. E, assim, os universitários, quando vinham, aí já sentia o cheiro, o pessoal reclamava, mas era bom demais. Ai, eu não comi, não. Mas eu tô com muita vontade de comer um gulão. Eu adoro. Então, essas coisas assim, é uma delícia, né? Tudo assim é uma delícia.
um biscoitinho, uma bolachinha recheada, é tudo muito gostoso. Né? Hoje nós, né, adultos, né, não temos tanta dificuldade, mas as crianças, né, nós temos que tentar controlar para que não ocorra o índice de, né, de desnutrição nessas famílias. Gente, uma coisa muito importante que eu ia falar com vocês, lá na outra aula de aleitamento materno, sobre as vitaminas que vocês ficam, assim, prestem bastante atenção no estágio, quando eu tiver, eu não sei como vai ser sala de vacina, essas coisas para vocês. Mas, assim, a administração de vitamina, tem uma vitamina que chama vitamina A. A administração dessa vitamina é muito importante nos primeiros 6 anos de vida, tá? Por quê? Eu não sei se vocês já viram falar. Essa vitamina, ela evita... Alguém sabe me dizer sobre essa vitamina? Tem a vitamina, que é para os primeiros de 6 meses a um aninho, e depois nós temos uma vitamina que é administrada de 1 ano até 5 anos de vida. A cada 6 meses, o técnico de enfermagem, né, vai observar. Isso, muito bem, importante para a visão. Nós somos cobrados diariamente, né, nos postos de saúde para administrar a vitamina A, porque ela é muito importante para o nosso paciente, tá? Então, assim, fiquem atentos. Aprenda a olhar cartão de vacina, viu, gente? No cartão de vacina, tá? Vai estar lá a administração de vitamina A. A vitamina A é administrada a cada 6 meses. Criança, o RN, completou 6 meses de vida, administrou vitamina A. Passou 6 meses, novamente. Então, ela é administrada a cada 6 meses, tá bom? Então, assim, fiquem atentos, sejam curiosos, tá? Porque vocês vão longe, viu, turma? Eu acredito em vocês, acredito no potencial de vocês. Sigam em frente, que tudo vai dar certo, tá? Não pense que tudo vai ser difícil, não. Um dia ou outro vai ser difícil, mas no final, tudo isso vai dar certo, tá? Eu acredito muito em vocês. A nossa aula vai terminando por aqui. Eu desejo boa sorte para vocês amanhã, que vai iniciar, que a nossa colega colocou, tá? E na semana que vem eu encontro com vocês novamente. Bom estágio para vocês, boa sorte. Menores de 1 ano, administra sim vitamina A, tá? Ele começa a partir dos 6 meses, fez 6 meses, administre uma dose. Completou 1 ano, outra dose, tá bom? Boa noite a todos. Bom descanso. O que é fandangos? Josélia, o que é fandangos, Josélia? É uma delícia o fandango. Fandangos é um... Isso, salgadinho de pacote. Uma delícia. E o gulão, gente, eu não sei se todos conhecem, o gulão também é muito bom. No finalzinho dele é bem salgadinho, é bem gostoso. Eu gosto muito. Josélia disparou só nas coisas boas, né, José? Ótimo, obrigada, obrigada, gente. Boa sorte para vocês. Um abraço, até mais.